Hoje, vamos preparar uma xícara de chá quente, relaxar e viajar no tempo até 1966, na Inglaterra, envolta em neblina, sob uma garoa fria e a hostilidade da torcida europeia. A seleção uruguaia entrou em campo na Copa do Mundo como gigantes encurralados. Eles carregavam o sangue da garra charrua, o antigo espírito guerreiro, pronto para derramar sangue em vez de se curvar. Embora essa jornada tenha terminado em controvérsia e lágrimas nas quartas de final contra a Alemanha Ocidental, aquela geração de jogadores deixou um legado que ultrapassou em muito os limites dos 90 minutos de jogo. Quase 60 anos se passaram. Uma vida se foi. Os jovens de 19, 20 anos, com cabelos negros como Azeviche, alguns já partiram, outros já se foram. Permitam-me folhear as páginas da memória para contar a trágica história de vida das testemunhas históricas do Uruguai de 1966. Ladislao Mazurkiewicz se destacava, uma figura imponente, escura, fria e autoritária no gol do Uruguai naquele ano. Aos 21 anos, ele não era apenas um goleiro, era um hipnotizador diante do gol. Apelidado de El Chiquito, Mazurkiewicz teve atuações brilhantes na Inglaterra. Manteve o gol intacto contra a seleção anfitriã, frustrando os principais atacantes da França. Seus reflexos não eram precipitados, mas sim o resultado de sua genial capacidade de ler o jogo. Ele permanecia ali, calmo como uma estátua, o suporte mental mais sólido para seus companheiros que lutavam na frente. Ao retornar da Inglaterra, Mazurkiewicz não se contentou com o estrelato, mas entrou direto para o panteão das lendas. Tornou-se um deus vivo no Peñarol, conquistando todos os picos da América do Sul e do mundo com esse time. O auge de sua carreira veio em 1970, quando levou o Uruguai às semifinais da Copa do Mundo e protagonizou um momento clássico com o rei do futebol, Pelé. Após anos de lutas no Brasil, Atlético Mineiro e na Colômbia, voltou para casa, pendurou as luvas e escolheu uma vida longe dos holofotes. Na vida real, Mazurkiewicz era a personificação da humildade. Nunca levantou a voz, nunca se vangloriou de suas conquistas. Escolheu treinar goleiros no Peñarol, pedalando até o campo de treinamento todos os dias, ensinando à nova geração como se fazia. Levou uma vida simples, respeitado não apenas por seu talento, mas também por seu caráter de verdadeiro cavalheiro em meio à correria do dia a dia. Contudo, as mãos de plástico que outrora bloquearam o mundo não puderam deter as leis do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte. Em 2 de janeiro de 2013, Ladislao Mazurkiewicz exalou seu último suspiro em Montevidéu, aos 67 anos, devido à insuficiência renal e complicações respiratórias. Partiu levando consigo o segredo da eterna serenidade, deixando um enorme vazio na história do gol do futebol mundial. José El Pepe Sacia, de 32 anos, é o craque do time. Ele é conhecido por seu estilo de jogo de rua, habilidoso e extremamente eficaz. Sacia é um pesadelo para goleiros e zagueiros adversários devido à sua tenacidade e capacidade de aproveitar oportunidades dentro da área. A vida de Sacia depois do futebol foi tão colorida e cheia de altos e baixos quanto a maneira como ele jogava. Trabalhou como treinador, famoso por sua personalidade generosa, seu humor e suas anedotas memoráveis contadas em conversas regadas a bebidas. Ele viveu cada dia intensamente, amou a vida e as pessoas à sua maneira. Em 30 de agosto de 1996, o coração apaixonado de José Sacia parou de bater após um ataque cardíaco aos 62 anos. O talentoso e excêntrico jogador se foi, mas seu sorriso arrogante permanece na memória dos torcedores do Peñarol. Luis Ubiña, de 26 anos, é como um tanque na ala direita. Com um físico ideal e muita força, ele ataca e defende incansavelmente. Ubiña é um marcador confiável, capaz de neutralizar os pontas mais habilidosos da Europa com determinação e disciplina. Após o torneio, Ubiña tornou-se o lendário capitão do Futebol Clube Nacional. Seu auge foi a conquista do Mundial de Clubes da FIFA de 1971. Ele era um líder franco e direto, sempre na vanguarda da defesa dos direitos de seus companheiros de equipe. Após se aposentar, atuou como presidente da Associação Uruguaia de Futebolistas, continuando a lutar por justiça social. Em 17 de julho de 2013, Luis Ubiña faleceu aos 73 anos. Sua morte foi uma grande perda para a família nacional, deixando para trás um exemplo de homem íntegro e corajoso.
Horacio Troche, o capitão de 31 anos, personificava a chama mais intensa e a maior tragédia do Uruguai no torneio. Com seu estilo de jogo intransigente, Troche era a rocha que detinha todos os ataques. Mas o destino o escolheu como protagonista do triste drama em Wembley. Um cartão vermelho controverso nas quartas de final contra a Alemanha e um tapa, infame no rosto de Uwe Seeler, o transformaram em vilão aos olhos da mídia europeia. Mas para o povo uruguaio, a imagem dele deixando o campo de cabeça erguida foi um símbolo de resistência à injustiça. Após aquele incidente chocante, Troche tomou uma decisão corajosa. Ele não fugiu. Mudou-se para a Alemanha, o lugar que outrora o vaiara, vestindo a camisa do Alemannia Aachen e conquistando o público com seu talento genuíno. Em seguida, o destino o levou ao México, onde encontrou um segundo lar. Lá, tornou-se um treinador veterano e, posteriormente, um empresário de sucesso. A vida de Troche no México foi um retrato vibrante. Ele abriu um restaurante de grelhados ao estilo uruguaio, onde cozinhava e servia os clientes pessoalmente. Viveu com generosidade e alegria, sempre pronto para contar a história de 1966, não com arrependimento, mas com o orgulho de um homem que ousou fazer e suportar. De açougueiro no campo, tornou-se o bondoso Dom Horácio, amado pela comunidade. A tumultuada jornada do capitão chegou ao fim em 14 de julho de 2014. Horácio Troche faleceu em Morelia, México, aos 83 anos. Ele viveu uma vida plena, do olho do furacão das críticas à Costa da Paz. Domingo Pérez traz consigo uma vasta experiência em batalha para a Inglaterra. Ele não é tão rápido quanto na juventude, mas compensa isso com seu posicionamento e astúcia. Ele é o irmão mais velho no ataque, guiando seus companheiros mais jovens através da pressão psicológica. Após uma carreira brilhante com 2 títulos da Copa América, Pérez escolheu uma vida simples, longe de toda a agitação. Viveu como um torcedor fiel, sempre seguindo os passos da seleção nacional. Em fevereiro de 2024, os fãs receberam uma triste notícia com o falecimento de Domingo Pérez, aos 87 anos. Ele foi um dos últimos representantes daquela geração a nos deixar para sempre. Omar Cacho Caetano, de 27 anos. Era o epítome da tenacidade e versatilidade. Podia jogar como lateral esquerdo, zagueiro ou volante. Na Copa do Mundo de 1966, Caetano foi um guerreiro incansável, pronto para se lançar em qualquer situação de perigo. Jogava com um instinto de sobrevivência tão feroz que deixava seus adversários receosos. Assim como Gonçalves, Caetano é uma lenda do Peñarol. Ele detém um recorde inédito. O jogador com mais partidas disputadas no clássico uruguaio, Peñarol versus Nacional. Isso comprova a fibra moral desse homem. Após o estrelato, Caetano escolheu a vida de um eremita. Afastou-se completamente do mundo ruidoso do futebol, vivendo uma vida simples em sua cidade natal. Raramente aparecia na mídia, mantendo em silêncio as memórias dos tempos turbulentos. Em 2 de julho de 2008, o guerreiro silencioso Omar Caetano faleceu aos 69 anos. Ele partiu em silêncio, sem o alarde de suas atuações em campo, deixando um profundo respeito nos corações dos torcedores. Pedro Rocha, apelidado de El Verdugo, ou Carrasco, chegou à Inglaterra aos 23 anos como a maior estrela da América do Sul, o único comparável a Pelé em termos de técnica. Rocha jogava como um poeta, cada toque uma pincelada de arte. Embora o Uruguai tenha sido eliminado precocemente, a classe de Rocha era algo cobiçado na Europa. Ele era o cérebro, o coração do jogo ofensivo da Celeste. A carreira de Rocha foi uma epopeia gloriosa, mas também repleta de tragédias. Ele se tornou um ídolo em São Paulo, Brasil, reverenciado pelos torcedores locais mais do que os próprios craques uruguaios. Foi o único jogador uruguaio a participar de 4 Copas do Mundo consecutivas, 1962 a 1974. No entanto, a tragédia de Rocha foi que as lesões sempre o atingiam nos momentos mais importantes das Copas, impedindo que seu talento fosse plenamente realizado em nível de seleção. Fora de campo, em contraste com o temido apelido de O Carrasco, Rocha era um homem extremamente gentil, tranquilo e introvertido. Dedicou todo o seu amor à família e ao futebol, vivendo uma vida sem escândalos. Mas, em seus últimos anos, o destino lhe reservou um golpe cruel. A atrofia muscular ventricular o fez perder gradualmente a capacidade de andar e se comunicar. Em 2 de dezembro de 2013, um dia antes de completar 71 anos, Pedro Rocha se libertou da dor física
Ele faleceu em São Paulo, deixando para trás uma tristeza imensa para as duas nações do futebol, Brasil e Uruguai. O gênio partiu para o céu, levando consigo suas pernas mágicas para a eternidade. Néstor Tito Gonçalves era a espinha dorsal, os pulmões da equipe. Ele não jogava para se exibir, jogava para vencer. Com seu trabalho árduo, inteligência e liderança natural, Gonçalves ditava o ritmo, era a voz mais influente em campo, galvanizando a equipe no calor escaldante de Wembley. A história de Gonçalves é a definição mais perfeita da palavra lealdade. Durante toda a sua vida, do começo ao fim, ele vestiu apenas a camisa amarela e preta do Peñarol. Recusou enormes malas de dinheiro do Real Madrid e do River Plate para permanecer em Montevidéu. Ele e o Peñarol conquistaram 3 Copas Libertadores e 2 Copas Intercontinentais, tornando-se um monumento imortal. Após se aposentar, ele não seguiu o caminho dos negócios ou da política, mas continuou contribuindo para o clube em uma função gerencial. Sua vida foi tranquila e plena. Com uma esposa virtuosa e filhos bem-sucedidos, seu filho também se tornou jogador do Peñarol. Ele foi um símbolo de uma época em que a honra e a lealdade eram mais importantes do que o dinheiro. O gigante do futebol uruguaio faleceu em 29 de dezembro de 2016, em Montevidéu, aos 80 anos. Sua morte marcou o fim de uma era romântica, onde jogador e clube viveram um amor eterno. Julio César Cortés, apelidado de El Pocho, é o toque de classe do ataque uruguaio. Aos 25 anos, marcou o gol crucial contra a França que ajudou o Uruguai a avançar para a fase de grupos. Cortés possui técnica apurada, velocidade e uma mentalidade futebolística moderna, proporcionando a brecha necessária quando a equipe da casa está em apuros. Após a Copa do Mundo, Cortés tornou-se um grande nômade. Não se acomodou em um só lugar e levou seu talento por toda a América, jogando na Argentina, Costa Rica e Estados Unidos. Depois de pendurar as chuteiras, tornou-se um técnico de destaque na América Central, considerado o padrinho do futebol guatemalteco, tendo levado a seleção a campeonatos regionais. Sua vida foi uma série de voos incansáveis. Ele era um grande contador de histórias, uma testemunha viva da conexão entre culturas no futebol. Embora vivesse longe de sua terra natal, seu coração sempre esteve com a camisa celeste. Hoje, com mais de 80 anos, Julio César Cortés ainda está vivo e bem. Ele é uma das poucas testemunhas remanescentes da geração de 1966, ainda lúcido e continuando a transmitir sua paixão aos seus descendentes. Milton Vieira surpreendeu os especialistas com sua maturidade além da idade, sendo o mais jovem da seleção principal aos 20 anos. Possuía um raciocínio tático apurado e técnicas individuais refinadas. A Copa do Mundo de 1966 foi o palco que o projetou para o mundo. Vieira foi um dos primeiros jogadores uruguaios a alcançar grande sucesso na Europa. Tornou-se uma lenda viva na Grécia, jogando pelo Olympiacos e pelo AEK Atenas. Na Terra dos Deuses, Vieira é reverenciado como a estrela mais brilhante. Agora, aos 78 anos, Milton Vieira desfruta de uma velhice tranquila. Ele ainda acompanha o futebol regularmente, é o orgulho do Uruguai no velho continente e um testemunho do talento que o futebol de seu país pode alcançar no exterior. Jorge Manicera, 27 anos, era um cavalheiro no centro da defesa, diferente do aspecto geralmente bruto dos zagueiros uruguaios da época. Jogava com a cabeça, avaliava a situação e cortava a bola com precisão, em vez de usar a força física. Na Inglaterra, foi o parceiro perfeito, suavizando a dureza do capitão Troche. O talento de Manicera o levou ao Brasil para jogar no Flamengo, onde era amado pelos torcedores de samba por seu estilo de jogo vistoso e técnico. Após se aposentar dos gramados, Manicera escolheu a vida de um funcionário público comum, trabalhando e cuidando de sua família. Era um homem quieto e humilde, sempre mantendo a postura polida de um intelectual. Em 18 de setembro de 2012, Jorge Manicera faleceu aos 73 anos. Ele morreu em paz, deixando para trás a imagem de um zagueiro central exemplar, que provou que defender também é uma bela arte. Pablo Forlán chegou à Inglaterra como reserva para o futuro. Embora não tenha jogado um único minuto, respirar o ar puro do futebol profissional moldou o caráter de um dos maiores zagueiros da história da América do Sul. Ele é uma semente germinando no solo frio da Inglaterra. Após a Copa do Mundo de 1966, Pablo Forlán ascendeu ao estrelato. Ele foi um pilar insubstituível do Peñarol em sua era de ouro, conquistando todos os títulos importantes. Mas o ponto de virada mais importante foi sua transferência para o Brasil para jogar no São Paulo.
Na terra do samba, onde o futebol ofensivo é reverenciado, Forlan conquistou tudo com seu estilo defensivo poderoso, disciplinado e corajoso. Ele era venerado pelos torcedores do São Paulo como um ídolo, El Gran Capitán ou Grande Capitão. Mas o maior legado de Pablo Forlan não se resume apenas a troféus. Ele é o criador de uma família real do futebol uruguaio. É pai de Diego Forlan, que trouxe glória à família com a bola de ouro na Copa do Mundo de 2010. Pablo transmitiu ao filho não apenas seus genes, mas também sua dignidade como um cavalheiro dentro de campo. Hoje, aos 79 anos, Pablo Forlan vive os dias mais gratificantes de sua vida. Ele é um querido padrinho do futebol uruguaio, sempre presente com elegância e um sorriso orgulhoso ao ver as gerações de seus filhos, dando continuidade à tradição familiar. Ele é a prova viva de que o velho bambu gera novo bambu, e a linhagem da garra charrua jamais se extinguirá. Víctor Espárrago chegou à Inglaterra aos 21 anos. O jovem meio-campista do Nacional ficava no banco de reservas, observando e aprendendo a cada lance. Mal sabiam que aquele rapaz tranquilo possuía uma mente tática à frente de seu tempo. Ele não apenas assistia aos jogos, ele os analisava. Se 1966 foi a lição, 1970 foi o palco de Espárrago. Na Copa do Mundo, 4 anos depois, no México, foi ele quem marcou o gol decisivo contra a União Soviética aos 117 minutos, levando o Uruguai às semifinais. Sua carreira em clubes foi no Nacional, onde conquistou sua primeira Copa Intercontinental. Após pendurar as chuteiras, o intelecto superior de Espárrago o tornou um técnico famoso na Espanha. Ele levou times modestos como o Recreativo de Huelva, Cádiz e Albacete a realizar feitos extraordinários. É respeitado em La Liga como um professor de futebol, que lançou as bases para um estilo de jogo disciplinado e científico. Ele é uma ponte entre a cultura futebolística do Uruguai e da Espanha. Aos 80 anos, Víctor Espárrago desfruta da aposentadoria, viajando entre a Espanha e o Uruguai. Raramente aparece em público, mas seus comentários sobre futebol continuam profundos e relevantes. Uma grande mente que agora descansa após uma vida inteira de dedicação. Emilio Álvares, apelidado de Cococho, de 27 anos. Era um caso especial. Apesar de ser um zagueiro central de classe mundial, foi deixado de fora da Copa do Mundo de 1966 devido aos cálculos táticos do treinador. Mas, como o irmão mais velho, Cococho nunca reclamou. Aceitou seu papel como reserva com absoluto profissionalismo, dando apoio moral ao irmão mais novo, Eliseo, e à equipe. Se Néstor Gonçalves é o símbolo do Peñarol, então Emílio Álvares é o deus do grande rival nacional. Ele detém o recorde eterno de jogador com mais partidas na história do clube nacional. Com mais de 500 jogos, era apelidado de Senhor Wembley, por seu estilo de jogo aristocrático, apesar de ser sul-americano. Cococho era conhecido por seu estilo de jogo vistoso, raramente cometendo faltas. Dizia-se que seu calção permanecia limpo após cada partida, pois ele ganhava a bola com inteligência, não com carrinhos sujos. Levou uma vida exemplar, leal e cheia de orgulho, ídolo dos ídolos no Nacional. No entanto, a jornada deste cavalheiro chegou ao fim em 22 de abril de 2010. Emílio Cococho Álvares faleceu aos 71 anos em Montevidéu. Partiu levando consigo a última elegância de uma era romântica do futebol, deixando uma memória inesquecível para a metade do Montevidéu que vestiu a camisa azul e branca. Eliseo Álvares, de 25 anos, era o irmão mais novo de Emílio. Os irmãos Álvares faziam parte da seleção inglesa, o que torna a história interessante. Ao contrário do irmão extravagante, Eliseo era um jogador mais duro e feroz. Embora não tenha jogado no torneio de 1966, sua reputação de bravura já havia sido consolidada na Copa do Mundo de 1962, onde se recusou a deixar o campo, mesmo com a perna quebrada, contra a União Soviética. A carreira de Eliseo foi repleta de aventuras. Depois de deixar o Nacional, ele não teve medo de se desafiar no exterior, jogando por clubes no Equador, Hélio de Quito, e na Colômbia. Por onde passou, deixou sua marca como um guerreiro que jamais conheceu a dor. A vida de Eliseo fora de campo era mais tranquila do que a de seu famoso irmão. Ele vivia modestamente, raramente falava do passado, mas sempre se orgulhava de suas contribuições. Ele personificava o lado aguerrido do espírito uruguaio, suportando a dor para cumprir a missão. Tragicamente, este bravo guerreiro faleceu cedo demais. Em 1999, Eliseo Álvares morreu repentinamente aos 59 anos.
Sua morte deixou um enorme choque em sua família e em seu irmão Emílio. O irmão mais novo partiu antes dele, deixando para trás uma história inacabada de irmandade e o sangue futebolístico que corre nas veias da família Álvares. Walter Taibo era o veterano mais velho do elenco naquele ano, com 35 anos. Ele veio para a Inglaterra não para competir com o jovem talento Mazurkiewicz pela posição de titular, mas para ser um professor, um mentor psicológico. A vasta experiência de Taibo foi um trunfo inestimável no vestiário, ajudando os jovens goleiros a manterem a calma sob enorme pressão. A carreira de Taibo foi peculiar e rara. Ele era uma lenda no Nacional, mas no final da carreira transferiu-se para o arquirrival Peñarol, onde também obteve grande sucesso, conquistando a Libertadores de 1966 com o Peñarol, embora não tenha sido titular na final. Ele também se mudou para a Argentina para jogar no Huracán, e era admirado por seus reflexos relâmpago, apesar da baixa estatura. Após se aposentar, Taibo viveu uma longa vida. Tornou-se uma figura viva na história do futebol uruguaio, testemunhando a transição de muitas gerações. Sempre falava de Mazurkiewicz com o orgulho de um pai que fala de seu filho, sem inveja, mas com muita tolerância. A trajetória incansável do veterano goleiro chegou ao fim em 10 de janeiro de 2021. Walter Taibo faleceu aos 89 anos. Ele foi um dos últimos da geração de 1966 a deixar este mundo, encerrando uma vida dedicada aos travessãos. Luis Ramos, um jogador de 26 anos no auge da carreira, era um caso interessante no futebol da época. Começou como atacante com uma grande capacidade de marcar gols, mas também tinha inteligência tática suficiente para atuar como zagueiro quando necessário. Na Copa do Mundo de 1966, embora não tenha entrado em campo devido à estabilidade da equipe titular, a versatilidade de Ramos era um trunfo que a comissão técnica sempre guardava na manga. Era um jogador que treinava em silêncio, pronto para preencher qualquer lacuna caso um companheiro se machucasse. A carreira de Luis Ramos foi dedicada ao Nacional, um dos dois gigantes do futebol uruguaio. Ele era um ídolo no Gran Parque Central, famoso por seu estilo de jogo inteligente e sua refinada técnica de finalização. Lutou com o Nacional por muitas temporadas acirradas da Copa Libertadores, deixando sua marca como um jogador dedicado que sempre colocou o interesse coletivo acima do seu próprio ego. Mas o maior legado de Luis Ramos para o futebol uruguaio não se resume apenas aos seus gols. Ele é um pai que semeou e nutriu uma geração de sucessores talentosos. Seus dois filhos, Luis Eduardo Ramos, principalmente Leonardo Ramos, ex-jogador da seleção uruguaia, hoje um renomado técnico no Uruguai, seguiram os passos do pai. Ele transmitiu aos filhos não apenas seus genes futebolísticos, mas também seu caráter, humildade, trabalho árduo e perseverança. Em seus últimos anos, Luis Ramos viveu tranquilamente, feliz por ver seus filhos brilharem no banco de reservas. Contudo, em um triste dia em meio à pandemia, 14 de março de 2021, o coração de Luis Ramos parou de bater aos 81 anos devido a problemas de saúde. Ele faleceu, deixando para trás um legado de orgulho de pai para filho, uma bela história sobre a tradição do futebol que corre infinitamente em sua família. Sousa, aos 31 anos, é um goleiro experiente que já vivenciou todas as glórias e amarguras. Sua aceitação em ser reserva de seu companheiro de 21 anos não é um passo para trás, mas um sacrifício nobre de um veterano. Sousa está lá para lembrar, encorajar e compartilhar o fardo psicológico de Mazurkiewicz, o Homem-Aranha. Roberto Sousa é uma lenda do Nacional. Nos anos 60, ele era o goleiro mais confiável, aquele que protegia o gol do Nacional em clássicos contra o Santos de Pelé ou o Peñarol de Mazurkiewicz. Era famoso por sua solidez na defesa, entradas e saídas precisas e, principalmente, por sua capacidade de comandar a defesa. Não se atirava no chão com fírulas, mas sim com habilidade e experiência. Após se aposentar, Sousa escolheu uma vida muito normal. Ele não seguiu carreira como treinador profissional, mas voltou a ser um cidadão que amava o futebol. Era comum vê-lo nas arquibancadas do estádio, assistindo ao seu antigo time com carinho. Ele personificava os antigos valores de jogar por paixão e viver com honra.
Em 27 de junho de 2008, o ex-goleiro Roberto Souza faleceu em Montevidéu, aos 73 anos. Ele faleceu no mesmo ano que seu companheiro de equipe Omar Caetano, como se velhos amigos tivessem combinado de partir juntos para o mundo eterno. Sua morte deixou os torcedores do Nacional de luto pela perda de um goleiro dedicado que passou a juventude defendendo o gol inviolado de seu amado time.